Luísa Tito de Moraes, nasci em Lisboa, a 19 de agosto de 1942, sou jornalista, embora reformada. Eu vivi no seio de uma família republicana e socialista. O meu avô era republicano, membro do Partido Republicano Português, e foi um dos heróis do 5 de outubro de 1910. Ele era da Marinha e comandou o cruzador São Rafael, que estava no Tejo, e foi um dos dois que bombardeou o Palácio das Necessidades, onde estava o rei, levando o rei a fugir. E depois, no dia seguinte, isto foi da noite de 4 para 5 de outubro, e no dia seguinte foi implantada a República. Foi sempre muito ativo, mesmo depois, e era um democrata, de facto um democrata. Teve com certeza influência na educação do meu pai e dos irmãos. O meu pai foi sempre socialista, mesmo quando não havia Partido Socialista, havia Ação Socialista Portuguesa e outros antecedentes, e foi fundador do Partido Socialista. Foi preso 3 vezes, esteve exilado, a primeira das quais eu faço questão de dizer que esteve aqui no Aljube e que eu o vim visitar quando tinha 5 anos. Depois o meu pai esteve exilado em vários sítios, o último dos quais em Roma, e de Roma é que veio naquele comboio da Liberdade para Portugal, onde vinha também o Ramos da Costa e o Mário Soares. O meu pai era uma pessoa, era um revolucionário. Toda a vida foi um revolucionário. Nunca foi do Partido Comunista, mas a vida dele e a entrega dele, eu só conheço em pessoas que foram do Partido Comunista. Porque nunca enriqueceu, nunca se serviu da política para fins pessoais, queria, de facto, a liberdade, queria a democracia, foi um antifascista muito coerente. E essa verticalidade acho que também influenciou os filhos, que eram 5, e eu estou entre eles, não é? E muito cedo comecei a frequentar círculos democráticos, nomeadamente na campanha do Arlindo Vicente à presidência da República em 1958. Era eu muito jovem, tinha 15 anos, e fui com uma amiga à sede da candidatura, e as pessoas ficaram um bocado a olhar para nós, se nos haviam de dar tarefas ou não, mas não precisaram de pensar muito, porque ele desistiu a favor do Humberto Delgado, e nós começámos a ir às manifestações. Digo nós porque era quase sempre eu com essa minha amiga, foi a Marília, Vila Verde Cabral por casamento, Marília Moraes nessa altura, e andámos então a acompanhar as manifestações do Humberto Delgado em Lisboa, nomeadamente uma que foi junto ao Liceu Camões, e que a polícia largou os cavalos e nos tivemos que refugiar no Café Monumental. Nessa altura, as pessoas com quem convivíamos no liceu eram também filhos de democratas e filhas porque é feminino o liceu, Dona Filipa de Lencastre. Muito pouco tempo depois da campanha eleitoral do Humberto Delgado, o meu irmão, que era do Partido Comunista, começou a dar-nos coisas para ler, a mãe do Máximo Gorki e coisas não sei o quê, e a conversar muito connosco, a dar-nos propaganda e não sei o quê, e foi aí que, aos 16 anos, eu aderi ao Partido Comunista. E o meu irmão depois passou ao responsável pelo setor liceal, e tivemos
como tarefa principal a criação de uma pró-associação de liceus. A pró-associação dos liceus, que depois veio a ser fundada em 1960, deu algum trabalho, muitos contactos, juntar pessoas dos liceus que quisessem fazer parte, e o primeiro presidente foi Jaime Mendes. Logo a seguir foi a Teresa Tito Moraes, e depois, entretanto, eu fui para o estrangeiro e já não acompanhei mais a vida da pró-associação dos liceus. Nós, no Partido Comunista, além disso, tínhamos muitas tarefas de, digamos, agitação e propaganda. Íamos pôr panfletos em caixas de correio durante a noite, íamos fazer pichagens nas paredes. E foi essencialmente essa a nossa atividade que davam e tínhamos então reuniões para discutir esses assuntos e preparar as tarefas que tínhamos em mão. Lembro-me perfeitamente que vim visitar o meu pai numa visita conjunta com outros presos políticos. Era a Comissão Central do MUD, de que ele fazia parte. Lembro muito bem do abraço que ele me deu e lembro muito bem de andar de colo em colo naqueles todos os presos políticos, porque, como eu já tenho dito, eles deviam ter achado a graça ser assim uma menina pequenina, e davam-me guloseimas. Davam-me guloseimas que tinham recebido das famílias, e encheram-me de guloseimas, e eu lembro-me disto perfeitamente. Lembro-me perfeitamente da sala, muito grande, com muita gente, porque reuniram os presos e os familiares em dia de visita, e é a recordação muito nítida que eu tenho. Teve mais visitas ou o seu pai noutras prisões? Não, depois o meu pai foi preso em Luanda. E aí eu não estava, não é? Mas eu já não tenho, portanto não tenho memória. Quando saiu da prisão do Aljube, foi despedido do emprego onde estava. Ele era engenheiro eletrotécnico e não conseguiu emprego em parte nenhuma. E foi para Luanda, onde a Siemens ia montar uns escritórios, não é? Uma empresa que se chamou Lusodana, que foi montada pela Siemens alemã, e foi muito torturado. Aqui em Lisboa não é? Porque, apesar de tudo, há uma prisão de classe, não é? Mas em Luanda foi muito torturado. E os amigos dele, o Mário Soares e os outros, fizeram uma petição ao Adriano Moreira, que era o ministro das colónias, e dizendo que ele corria risco de vida, e o Adriano Moreira mandou-o vir para Portugal, sob prisão, e foi libertado no aeroporto, apesar de ficar com residência fixa, mas foi libertado no aeroporto. E a revolta, ao mesmo aí em criança, era o não perceber porque é que isso estava a acontecer. Porque é que o meu pai estava fechado e preso, não é? Não era bandido, porque era um bom pai, porque é que isso tinha acontecido, não é? E a pouco e pouco, e depois do meu pai sair da cadeia e tudo, as conversas levaram a uma consciência política muito mais rápida, talvez, que noutras famílias, não é? Porque falava-se muito disso e tínhamos sofrido isso, não é? Tínhamos passado por isso. E depois também teve muito a ver com as pessoas que eu comecei a contactar e a dar-me as colegas no liceu, porque o meu pai e a minha mãe tinham que ser os dois a assinar um papel a dizer que não queria que frequentasse as aulas de religião e moral e da mocidade portuguesa. Era um atestado que se fazia e se entregava na reitoria do liceu. E nós aí éramos muito segregados, porque as professoras maioritariamente eram do regime, maioritariamente. Tive algumas professoras que muito gostei,
e que eram progressistas, mas a grande maioria era do regime, e tratavam-nos mesmo mal, davam piadas, e isso fazia com que nós começássemos a contactar pessoas que estavam na mesma situação, não é? Que eram muito poucas, e teve muita importância até para a Associação dos Liceus, não é? Porque foram pessoas que depois estiveram na gênese da Associação. Nessa fase, portanto, da Associação, final dos anos 50, como é que sentia, ou de que forma é que se fazia sentir, se era uma coisa real, a presença da PIDE, de informadores, essa ameaça constante, como é que isso... Aí, no início teve muito a ver com o meu pai, não é? E com as prisões dele, e, por exemplo, houve reuniões que eu me recordo, outra recordação de infância, portanto, houve reuniões lá em casa, que eram uns senhores que vinham à noite reunir na casa de jantar, e que nós não podíamos sair para o corredor, não é? E isso lembro-me perfeitamente. Só depois da prisão dele é que percebi que eram da direção do MUD, não é? Mas na altura eram os senhores que entravam, e só mais tarde é que percebi o que era, não é? E depois, em relação a mim própria, não é? Senti a repressão, até naquele episódio que contei do Liceu Camões e dos cavalos para cima das pessoas, literalmente, e nós tivemos que fugir para dentro do Monumental, não é? Sentia-se isso. Depois sentia-se as pessoas fascistas e como nos discriminavam, não é? Tudo isso vão formando uma pessoa e a sua maneira de ver o mundo, e perceber que havia realmente falta de liberdade em Portugal. De um lado havia prisão política, do outro lado havia falta de liberdade, depois falta de liberdade de tudo, de reunião, de associação, e isso foi moldando a personalidade da pessoa. Nessa altura, mais ou menos, que faz aquela tal viagem ao Festival de Juventude, não é? Antes disso, uma coisa, ainda participei em 1961, houve um primeiro dia de estudante. O mais importante foi de 62, mas já em 61 se comemorou o Dia do Estudante com um jantar no Instituto Superior Técnico, e que já vinham as 3 associações, portanto, Coimbra, Porto e Lisboa, interassociações. E eu participei nesse jantar também. Aí a polícia rondou, mas não interveio. Depois houve uma delegação que foi constituída de jovens para irem a um Festival Mundial da Juventude e do Estudante em Moscovo, em 1961, e eu fui escolhida para integrar a delegação. A minha mãe disse-me que se eu quisesse correr o risco de ir a Moscovo, podia correr, que era comigo, mas que tinha que acabar os exames, coisa que eu já estava feita para ir sem acabar os exames do 7º ano e ir-me embora. Mas ela não me deixou ir, com razão, não é? Mas o pior é que cheguei a Paris, já a delegação tinha partido para Moscovo, os outros membros da delegação, menos 2 pessoas que também não entraram. Não sei, foi a Marília e foi a Ana Louro, que também chegaram um bocadinho mais tarde, e entretanto elas até foram à Alemanha para ver se conseguiam entrar pela Alemanha, porque nós, o que estava combinado é que se chegássemos a Paris, íamos à Embaixada da União Soviética, e era lá que tínhamos o visto para entrar na União Soviética. Mas a Marília e a Ana Louro que ainda foram à Alemanha tentar entrar, mas eu que cheguei ainda mais tarde que elas, disseram-me logo na embaixada que não valia a pena ir porque já tinha começado e que não nos deixariam entrar. Pronto,
ficámos todas muito infelizes, mas resolvemos esperar em Paris que viesse a delegação para contar coisas e não sei o quê. E lá estivemos à espera que acabasse o congresso e a delegação chegasse. E nessa ocasião houve um rapaz que veio para Portugal imediatamente e que foi preso na fronteira. Além de ter dito algumas coisas, tinha a lista dos participantes com ele, que é uma coisa que é incrível. E então eu que não tinha participado, estava como tendo participado, e a minha família soube que eu tinha o nome na fronteira para ser, em todas as fronteiras, para ser detida caso viesse para Portugal. Resolvi ficar em Paris a dar um tempo para ver se passava e depois vinha para a faculdade, em princípio. Mas nessa altura ainda trabalhei como babysitter de umas crianças e assim, para me ir aguentando, mas pouco tempo depois o Partido Comunista convidou-me para funcionária e eu aceitei. Quem era na altura o representante do Partido Comunista em Paris era o Pedro Ramos de Almeida, que eu conhecia desse jantar do Instituto Superior Técnico e que era um líder estudantil muito conhecido. E então em Paris a nossa atividade era junto dos intelectuais que lá estavam, muitos, Maria Lamas, os Joaquim Barradas de Carvalho, até o António José Saraiva, muitos intelectuais que estavam em Paris na altura. Havia também já jovens que fugidos à guerra colonial, ou pelo menos fugidos já à tropa, não? Uns seriam desertores, outros só refratários, que fugiam para não ser mobilizados. Também havia esse grupo. E havia muitos imigrantes económicos, claro que nós tentávamos também chegar a eles, e houve um trabalho bom junto da imigração económica e levámos muitos portugueses trabalhadores na construção civil e noutras profissões a sindicalizarem-se e a trabalharem nos sindicatos. Foi um trabalho muito interessante e, entretanto, também organizámos uma conferência internacional para a libertação dos presos políticos e presos exilados políticos, não é? Que foi em Paris, eu não sei bem os dias, foi em dezembro tenho aqui, foi em 61, exatamente. A conferência foi em 1961, em dezembro, 3 dias. Foi a primeira pessoa a falar e que dirigiu foi a Maria Lamas, e havia imensos, sobretudo advogados e pessoas ligadas às leis, que se constituíram num grupo que veio depois a Portugal, visitar Portugal, ter contactos aqui em Portugal e depois escrever sobre isso. A preparação levou muito tempo e foi muito cuidadosa, porque tivemos que convidar pessoas francesas e de outros países, e depois houve também a dádiva de alguns artistas plásticos de quadros e obras de arte que venderam depois a favor das famílias dos presos políticos. Vendemos, depois o dinheiro reverteu a favor dos presos políticos, das famílias dos presos políticos. Foi uma coisa bastante importante e a imprensa cobriu muito. Já tinha havido uns anos antes que era de portugueses e espanhóis, mas esta foi só mesmo portugueses. Eu e o Pedro Ramos de Almeida tornámos-nos companheiros. O Partido Comunista achou que ele deveria ir para Praga, porque a pessoa que lá estava, o funcionário do Partido Comunista, iria para outro lado, por uma questão só de organização. E além do mais, Praga, além de ser um ponto
de passagem de muitos comunistas para Moscovo e para outros países do campo socialista. Havia também uma revista internacional e era preciso uma pessoa que colaborasse nessa revista, que se chamava Paz e Socialismo, e o Pedro foi redator então dessa revista e eu fui com ele. Depois, quando passei a ser mulher a minha vida tornou-se um bocado mais chata. Porque ou estávamos juntos ou estávamos separados, mas como queríamos estar juntos. De qualquer modo, em Praga a questão não se pôs bem, porque tive uma criança e então tive que tomar conta da criança nos primeiros tempos. Não tinha propriamente atividade política? Tinha muito pouca atividade política, muito pouca. Era aquilo que podia fazer em casa, digamos, um bocado mais quase secretariado, de escrever coisas à máquina e coisas assim, daquele tipo chato, mas que é preciso ser feito, porque eu estava muito presa, não conhecia ninguém, não vivia com ninguém. Foi quando eu me senti mais exilada, foi em Praga. Porque nunca pensei, por exemplo, ter um filho sem que a minha mãe estivesse ao pé, não é? São coisas assim pequenas, mas que têm significado. Não tinha lá ninguém, só nós é que tomávamos conta da criança. Primeiro estivemos num hotel, que era um hotel do Partido Comunista Checo, onde punham sempre os visitantes. Estivemos num hotel uma data de meses, muitos meses, para aí 6 ou 7 meses. Enquanto eu estava grávida nessa altura. E nessa altura também foi muito interessante conviver com pessoas de outros países e grandes comunistas. Foi ali que eu conheci o Álvaro Cunhal, foi ali que eu conheci a Dolores Ibarruri, Santiago Carrilho, Luís Carlos Prestes, grandes figuras do movimento comunista internacional. E que para mim, que era muito nova, não é? O conversar com eles e ver aquela realidade dos seus países e não sei o quê, também foi uma coisa que me formou e que me abriu horizontes e nesse aspecto foi rico. Agora, no aspecto da minha militância política, foi pobre, mas é assim, não é? Quando se é mãe, tem que se dar atenção às crianças. Nós tivemos apenas 1 ano e meio em Praga. Depois fomos para a Argélia. E em Praga havia mais portugueses? O Álvaro Cunhal, pouco mais? O Álvaro Cunhal estava em Moscovo, mas ia muito a Praga. Portanto, não havia propriamente uma rede? Não havia portugueses. Ou se havia, nós não tínhamos, eu não tinha acesso a ninguém. Foi mesmo assim um exílio, foi como todo o tempo que eu tive 9 anos fora de Portugal, foi o tempo que eu me senti mais exilada, foi em Praga. Realmente, depois não conhecia, não sabia a língua, não é? E depois eles não falavam inglês nem francês, falavam ou russo, porque era obrigatório nas escolas, ou a velha geração falava alemão, mas não gostava nada, por causa da guerra, de falar alemão. O Pedro falava um bocado de alemão, porque ele é de Direito e tinha aprendido alemão, mas eles não gostavam nada de falar em alemão. Portanto, claro que nós acabámos por aprender umas palavrinhas assim em checo, mas 1 ano e meio não deu para muita coisa. Portanto, havia essa barreira da língua e o Pedro tinha muito trabalho político, não é? E eu tinha muito pouco trabalho político. Mas quando cheguei a Argel, mudou tudo, não é? Porque, entretanto, o nosso filho foi para a escola e eu comecei a trabalhar na Frente Patriótica de Libertação Nacional. O Pedro foi como representante do partido para a Frente. A Frente era um movimento unitário que se formou, em que o Humberto Delgado foi o primeiro presidente. E tinha pessoas de diversas tendências políticas. Partido político era só o Partido Comunista Português, mas tinha outras sensibilidades e outros movimentos antifascistas. Era um bocado como um mood mais
no exterior e mais tarde, não é? Fomos em 64 e estivemos até 69, final de 69. O meu pai foi o primeiro da Frente Patriótica de Libertação Nacional. Ele vivia no Brasil, exilado, e foi o primeiro a chegar a Argel. Houve uma reunião em Roma para escolher o sítio onde é que a sede ficaria. Havia pessoas que eram a favor de que ficasse em Roma e outras em que ficasse em Argel. Mas depois Argel foi o sítio que deu melhores condições para os antifascistas ficarem. Nessa altura era o Ben Bella presidente e era uma pessoa muito aberta e já lá havia representantes dos movimentos das colónias portuguesas, da Frelimo, do MPLA, do PAIGC, e portanto acolheram os antifascistas portugueses e deram condições como se fosse, digamos, os representantes legítimos do país, porque eles trataram o Delgado naquela altura muitíssimo bem, deram uma casa junto à presidência e uma data de coisas, e deram-nos uma sede, a possibilidade de termos uma rádio que emitia 2 vezes por semana para Portugal, tínhamos um boletim, portanto houve desertores que desertaram da guerra colonial e foram diretamente para Argel, havia umas instalações que nós chamávamos a casa-abrigo, onde eles ficavam nos primeiros tempos, depois iam tendo as suas casas. E até penso que houve posso dizer enfim, que houve algum treino militar também nessa altura, sobretudo esses desertores da guerra colonial. O meu trabalho foi essencialmente a locução da rádio, que eu gostei muito de fazer, e fazíamos também textos e tínhamos muitas relações formávamos células em vários países da Europa e também da América Latina, sobretudo, as relações com Portugal também. Aí havia um grupo de portugueses muito grande, não é? Até bastantes médicos que não tinham podido fazer o internato geral porque a PIDE não deixou, não é? Porque era ser funcionário público e eles não tiveram acesso a ser funcionários públicos. Havia outros que estavam em vias de ser presos, também foram para lá. Muitos jovens, sobretudo, muitos jovens, e muitos deles que criaram lá família e portanto havia um ambiente agradável, até não custava a passar o tempo, porque além de trabalharmos politicamente podíamos ter depois alguma relação também social. O meu filho foi para a escola, quer dizer, havia uma normalidade, podia-se ir ao cinema, podia-se ir, sei lá, comer fora, não é? Havia dentro dos limites daquilo que ganhávamos, mas havia trabalho político, mas e podíamos ir à praia, quer dizer, tudo isso tornou o exílio menos duro, não é? Nesse aspecto. A comunidade portuguesa terá sido mais ou menos de quantas pessoas? Com famílias e tudo, mais de 20. Mais de 20, talvez 30 pessoas. Nem todas estavam em Argel, houve umas em Ourão e outras não sei o quê, mas com famílias e filhos e não sei o quê, era muita gente. Eu tenho até fotografias. Há uma vez uma ida à praia, que é muito engraçado, porque o Álvaro Cunhal estava lá, ele ia de vez em quando lá, não é? E para grandes reuniões e não sei o quê, e é muito engraçado porque ele punha o papel do cigarro, como é que se chama aquela mortalha branca no nariz, para não queimar o nariz, acho que ficava com
Nós achávamos muita graça e tenho uma fotografia que se vê a mortalha assim no nariz do Álvaro Cunhal, em fato bem. Claro, ele ficava na nossa casa porque era a casa do partido, não é? Porque o Pedro que era o funcionário, funcionário éramos os dois, mas o Pedro é que era o representante do partido lá. E aí tive muito contacto com ele, não é? Foi muito interessante. Era uma pessoa realmente fabulosa. E depois tinha um leque de cultura muito amplo, não é? Aliás, houve uma coisa também engraçada, isso foi em Praga, que nos convidaram para ir a ver um balé. Deram um camarote para o Álvaro Cunhal e o Santiago Carrilho para irem ao balé e convidaram-me também a mim. Era a única mulher lá. E nessa altura, antes de começar o balé, que era o Lago dos Cisnes, o Álvaro Cunhal começou a falar sobre toda a obra musical e os grupos, os diversos grupos de balé dos países da União Soviética e de outros países socialistas. Era uma pessoa que tinha uma cultura tão vasta que a pessoa ficava perfeitamente siderada, não é? Completamente siderada. É interessante pensar naquilo que disse, ou seja, para além do lado da luta e da atividade política, esse lado humano de afetividade entre as pessoas, de amizade, e ao mesmo tempo, portanto, havia uma relação entre os portugueses exilados, mas sabemos também que houve muitas tensões e dissidências dentro da FPLN. E como é que, a minha pergunta é, isso fazia sentido depois, de que forma é que acompanhou este processo, das várias tendências internas? Pois, mas isso aconteceu depois de nós sairmos. Portanto, eu não assisti já a essa parte. Eu referi mais às questões do Delgado e da FAP. O Delgado, sim. Internas, e depois como é que isso se refletia depois, sendo uma comunidade tão pequena com proximidade dos membros, como é que essas tensões políticas e partidárias se refletiam ou não nas várias dimensões sociais, pessoais? Portanto, o Delgado foi logo que nós lá chegámos. Foi o primeiro grande conflito, porque ele queria imediatamente entrar em Portugal, pelo Algarve, e achava que as tropas vinham todas atrás dele, e os outros membros da frente, da direção da frente, que era a Junta Revolucionária Portuguesa, era assim que se chamava, consideravam que não, que se tinha que vir de outra maneira, não é? Organizar primeiro as coisas e depois é que era entrar. Mas ele achava que a popularidade dele e não sei o quê, porque era muito egocêntrico, não é? E que aquilo que entrava pelo Algarve e que varria tudo. E depois, como zangou-se com os outros membros, mas houve uma crise muito grande, reuniões, por exemplo, em relação ao meu pai, ele dizia, depois lemos nos papéis dele, não é? Que ele queria lhe dar um tiro na perna, queria dar-lhe um tiro, mas não o queria matar, então dava-lhe um tiro na perna, dava-lhe um tiro na perna. Sobre o seu pai? Sim, ao meu pai. O Pedro chamava-lhe o rato branco, porque o Pedro tinha os cabelos todos brancos desde os 18 anos, então chamava-lhe o rato branco e tinha considerações pejorativas, mas depois lemos isso nos documentos dele, não é? E ele cortou com a frente, porque não tinha apoio. Houve uma coisa muito engraçada também, que era a Guerra das Gravatas. Aquilo eram todos homens, os membros da Junta Revolucionária Portuguesa. Era o Pedro Ramos de Almeida, o Manuel Tito Moraes, o Piteira Santos, o Rui Cabeçadas, o Manuel Sartório, creio que não me falta naquela altura que eram esses 5, e mais o Delgado. E o Delgado queria, a Argélia é um país quente, não é? O Delgado queria que eles fossem para as reuniões semanais da Junta, todos de gravata. E o meu pai resolveu que não levaria gravata. E disse-lhe, desculpe, senhor general, mas eu venho sem gravata.
E na próxima reunião passou-se a mesma coisa. E ele não fazia a reunião, porque não havia gravata. E aconselhado depois pelos outros, o meu pai cedeu, pronto, olha, pronto, vou pôr a gravata. E no dia em que estavam todos os 5 de gravata, ele disse assim, está muito calor, e se tirássemos as gravatas? Que é uma coisa, é genial esta, eu acho. E realmente era um homem muito especial. Depois, portanto, ele saiu da frente e formou uma coisa que era Frente Portuguesa de Libertação Nacional. E aí começou a ter contactos com infiltrados da PIDE, não é? Nomeadamente o Mário de Carvalho em Roma e não sei o quê, que o levaram à morte, não é? Isso durou, de facto, durou um certo tempo e foi muito desgastante, não é? Mas pronto, e depois ele foi morto em Espanha, como se sabe, não é? Tinha um contacto também com Emílio Guerreiro em Paris, depois houve muitas reuniões em Paris e depois acreditou que ia ser recebido, ia ter uma reunião com altas patentes militares e veio por aí afora. Depois os outros problemas que houve com a frente foram de facto já depois de nós sairmos de lá, depois de 69. Viemos para Portugal, para a clandestinidade, assalto, não é? A organização que o partido tinha, que fazia esse trabalho. Foi uma viagem um bocado traumatizante para o miúdo, não é? Porque tinha 5 anos. Nós dissemos-lhe que ele vinha para outro país, para Portugal, dentro daquilo que ele podia compreender com aquela idade, que tinha que atravessar um jardim muito grande, muito grande, muito grande, e que ele tentasse ir a pé, mas depois se não pudesse que o pai dava colo, e cavalitas, aliás ele veio praticamente toda a viagem, a nossa passagem às cavalitas do pai. Depois houve uma coisa também muito desagradável, porque o passador tinha dito que podia trazer um saquinho com brinquedos para ele. E quando estávamos assim a meio caminho, ele disse, agora já não pode levar mais o saco. Eu disse, eu não posso, mas o senhor disse que eu podia. São só brinquedos, eu posso levar. Isso era meia dúzia de coisas. Não? E, não pode, tem que ficar aí atrás dessa árvore. Pronto, ficou atrás da árvore, mas o que é que eu fiz? Eu tinha um casaco, aquilo foi no inverno, não é? Tinha um casaco, descosi o forro e atirei lá para dentro uns automóveizinhos, meio de 3 ou 4 automóveizinhos, para ele ter, quando chegasse a Portugal, ter alguma coisa para brincar, qualquer coisa para... Achei muito... mostra bem o tipo de pessoas também que eram os passadores, não é? E a falta de palavra e como era tão pouco seguro tudo aquilo que nós estávamos a fazer, não é? Nós passámos por Trás-os-Montes. E quando chegámos a Chaves, fomos para uma pensão e o meu filho vomitou durante não sei quanto tempo. Tal era a tensão, não é? E depois foram-nos buscar a Chaves e depois viemos para Lisboa. Aí já correu tudo bem, não é? São momentos muito tensos. Passar a fronteira a assalto é tenso, mas passar com uma criança é duplamente, acho eu. Fomos viver para uma casa mobilada na rua Oscar Monteiro Torres, ali ao pé do Campo Pequeno. Aí tínhamos que fingir que era uma família normal e que o marido era professor e mais não sei o quê, lá saía para as suas aulas e que eu era dona de casa e ficava com a criança. Tivemos aí um tempo. E nessa fase da clandestinidade, a Luísa consegue ter contacto com a sua família? Não, nunca. Não. Está cá, está a poucos metros. Sim, da sua família, mas sim. Não, tudo esteticamente. claro, tudo completamente. Nunca vi ninguém. E o miúdo tinha que brincar dentro de casa, não é? O Pedro era muito bom a fazer desenhos e fazia daquele canhoto dos blocos, não é?
fazia figuras, desenhava figuras que depois parecia assim um livrinho que andava, e era muito engraçado, e jogava com ele ao futebol com umas bolinhas de pano no corredor para não fazer barulho e coisas assim. E depois também o partido tinha um apoio da legalidade e que davam livros e coisas para as crianças, não é? E era assim que o entretínhamos um bocado. O meu trabalho não foi de rua, não é? Foi de casa. Foi aquilo que no partido se chama a defesa da casa. A coisa que eu também não gostei muito de fazer, mas fiz. E eu depois senti-me um bocado diminuída na minha atividade por ser mulher, não é? E isso no partido notava-se. Não sei se hoje esse problema está completamente resolvido, mas naquela altura as mulheres tinham normalmente, digo isto com tristeza, tinham normalmente um papel que não era o papel principal. Ou pelo menos não era tanto quanto aquilo que elas sabiam ou podiam dar, não é? Eu achei que tinha condições para ter dado mais. Mas pronto, mas era importante, numa casa clandestina, se havia um que saía para reuniões e para não sei o quê, o outro tomava conta da casa e era um trabalho também de uma responsabilidade muito grande, não é? Porque defendia a nossa segurança e a segurança de outras pessoas que lá iam a casa, não é? E esse trabalho consistia em conhecer as redondezas todas, os prédios à volta e mais ou menos quem morava, os carros que estavam estacionados e a matrícula dos carros e depois ir, quando o Pedro, portanto, saía, tinha que lhe dar o sinal que podia entrar em casa, e depois, quando havia reuniões, a mesma coisa. O sinal podia ser numa árvore, podia ser numa árvore, podia ser num jardim, podia ser num edifício, uma coisa combinada. Quando havia reuniões lá em casa, é evidente que eu assistia e estávamos, e tive sempre reuniões partidárias e tudo, mas o meu trabalho era um bocado à volta da segurança da casa. Depois até achámos, até porque eu pareceu-me ter visto uma pessoa conhecida ali na Avenida de Roma, porque eu achava um sítio para um casal clandestino, mas um bocadinho complicado, porque era um sítio onde passava muita gente que eu conhecia e eu pareceu-me ter visto uma pessoa que reconheci, e então mudámos de casa e fomos para a Picheleira. E aí foi preciso mobilar a casa, e já não era uma casa mobilada como esta, foi preciso mobilar a casa e todas essas tarefas que foi preciso fazer. Tínhamos que ter o hall assim bem arranjadinho e com ar de família da burguesia, e depois o resto era tudo muito simples, não é? Era tudo divãs e uma mesa e cadeiras, não tínhamos frigorífico, só tínhamos fogão. Não sei como é que se vive sem frigorífico, mas vivemos. Não tínhamos esquentadora. Quando o meu filho fez 7 anos, eu tinha que ir para a escola. Aí o partido deu-me 3 opções. Era ele vir para a família, ir para um colégio na União Soviética ou eu sair com ele. Como ele nasceu em Praga e conhecia muito pouca família, embora nós, quando estivemos exilados, nos víssemos com alguma frequência. O exílio em Argel conseguiu? Eu tinha uma irmã, a Teresa e o Jaime foram para a Suíça, e a minha mãe ia à Suíça, e nós nas férias íamos lá ter com ela. Depois para lhe perguntar, enquanto na Argel saía de vez em quando do país? Saía do país, e fui várias vezes, sobretudo à Suíça, onde encontrava com a minha família, e o meu pai também fui a Roma, onde o meu pai estava, porque o meu pai esteve na Argélia e depois foi-se embora, foi para Roma, porque foi na altura que depois formaram o Partido Socialista e eles queriam ter um jornal também, queriam seguir lá o caminho deles. Nessa altura via família algumas vezes, mas o meu filho conhecia a minha mãe e o
O meu pai não interessava porque estava exilado também, mas a minha mãe aqui em Portugal, meu filho tinha visto meia dúzia de vezes, quer dizer, não... ir para um colégio na União Soviética, embora houve muitos casos de filhos de funcionários que foram, mas eu não quis que ele corresse esse risco de viver noutro país, com outra cultura. Eu sempre pensei que os nossos filhos, quando vêm ao mundo, não têm culpa, não é? Somos nós responsáveis por eles. Então devemos fazer o melhor possível para que eles tenham um mínimo de estabilidade e de felicidade. E em conversa com o Pedro resolvemos que eu vinha para a legalidade. Eu estive 2 anos em Portugal clandestina e quando ele fez 7 anos começámos a ver como é que ele poderia vir para a escola e aí o partido pôs-me lá fora outra vez com o miúdo, não é? Assalto. Estive primeiro na Suíça, não consegui passaporte, mas depois o meu pai em Roma conhecia o cônsul, que não sendo, digamos, um democrata, não era um fascista. Por exemplo, não deixou o filho vir para a guerra para fazer a tropa a Portugal. E ele disse que disse ao meu pai que me dava um passaporte por 8 dias e com destino único Portugal. Se eu quisesse, muito bem. Não quisesse, e eu quis. Arrisquei. Embora preparei o meu filho para que fôssemos presos quando chegássemos a Portugal no aeroporto, mas de qualquer modo não fomos. Como nós nunca fomos identificados na clandestinidade em Portugal, era como se viéssemos do exílio para Portugal, não é? Via Roma. E foi aí que eu cheguei a Portugal e não fui presa e tive um pedido à porta quase mais de meio ano. Eu fui para a casa da minha mãe, porque vinha sem emprego e sem nada, não é? Mas logo que era no Campo Grande e naquela placa central o PIDE passeava-se e não disfarçava nada, porque era aquele homem de óculos escuros e de gabardine, quer dizer, não é? Depois, quando eu comecei a trabalhar, aluguei a minha casa na Avenida Paris e manteve-se a vigilância policial e rodando, não é? E eu não tinha ligação ao partido nem a nada, não é? Para não comprometer. E depois, a questão da minha vinda para a legalidade teve consequências, entre elas a separação entre mim e o meu marido, não é? Ele ficou e depois acabámos por nos separar, não é? Portanto, foi uma consequência direta desse ato de eu ter, dessa escolha que nós tivemos, mas que não me arrependo nada, não é? Não me arrependo nada, porque acho que, como disse há bocado, acho que tem que se fazer isso pelos filhos, não é? Porque a certa idade já havia alguma consciência do seu filho. Como é que está explicando a uma criança a clandestinidade, o PIDE à porta? A clandestinidade, nós tínhamos-lhe contado que havia os bons e os maus, era um bocado ao nível daquela idade, não é? Havia os bons e os maus. Os bons éramos nós e os nossos amigos e aqueles que queríamos um Portugal bonito e que pudéssemos ser felizes e que as pessoas não fossem presas e que não sei o quê. Os maus eram os outros. Depois, aos 7 anos, ele já tinha uma consciênciazinha política bastante razoável e ele sabia que era um PIDE e eu contava-lhe que eu podia ser presa e aquilo que faríamos e pronto, e que ele ia comigo e que eu não o largava, que ia ficar comigo na cadeia, que não sei o quê. Claro, isso se calhar causava alguma ansiedade, eu sei, mas ao mesmo tempo havia a segurança de que estava sempre comigo, que isso estava sempre comigo. Não demorou muito tempo, nós viemos no final de 72 e em 74 foi o 25 de Abril, não é? E quando foi o 25 de Abril, ele dizia às pessoas, as pessoas começaram a contar
eu sou do partido desde 1900 e não sei quê, e ele dizia, eu sou desde que nasci. Eu nasci em Praga, estive na clandestinidade, portanto eu sou desde que nasci, contava ele, que era militante do partido desde que nasceu. E foi engraçado porque quis logo criar os pioneiros do partido, e foi ele que organizou os pioneiros, logo aos 10 anos. Mas isso já é a história dele. Um ano depois, ou quase, talvez um bocadinho menos de um ano, juntei-me à CDE e militei na CDE, e fui da direção. Quando foi o 25 de Abril, era dos órgãos diretivos. E depois foi a liberdade. O 25 de Abril é assim o dia mais bonito da minha vida, não é? Pelo menos do ponto de vista político. Talvez o dia mais bonito da minha vida seja o dia em que o meu filho nasceu, mas depois disso foi o 25 de Abril, não é? Mas o nascimento dele é uma coisa de âmbito pessoal, isto. Houve uma diretora da escola do meu filho, que era a Árvore, telefonou, ela era de esquerda, não é? A dizer que havia uma movimentação que não se sabia bem exatamente o que é que ia dar e não sei o quê, mas parecia ser de esquerda, por causa das músicas que passavam na rádio, mas se eu achava que ela não devia mandar, os miúdos iam de carrinha normalmente para a escola, há uns que iriam com as famílias, mas não, o meu ia de carrinha, se devia avisar os pais e não abrir a escola, e eu disse-lhe que sim, que a minha opinião era que sim, e depois na rádio ouviu-se depois aqueles comunicados a pedir para as pessoas ficarem em casa, não sei o quê. Mas as pessoas não ficaram em casa, eu não fiquei em casa. Felizmente. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Fui para juntar-me aos outros membros da direção da CDE, ao Zé Manuel Tengarrinha e outros. E é engraçado porque a casa onde nós fizemos quartel-general foi a casa do Francisco Giorgi, que foi diretor-geral da Saúde, mas não sei o que era do partido na altura, e que morava na Infante Santo, e ofereceu a casa dele para nós estarmos ali reunidos em permanência e a tomar grandes resoluções políticas. Mas depois foi muito bonito, porque assisti no Carmo à rendição do Marcelo Caetano, assisti em Caxias à libertação dos presos políticos. Estivemos em tudo, não é? E depois foi o 1º de Maio, que foi a coisa mais bonita que existiu em Portugal. Realmente era o povo todo na rua, não é? E a solidariedade e a ânsia de liberdade. Ainda tive depois no MDP uns meses, mas depois fui para o partido outra vez a trabalhar. Aí mudei de emprego, depois fui para o Jornal do Fundão, depois fui para a agência ANOP, que depois foi Lusa. Perguntar exatamente, de 74 e 75, que tipo de atividade política e partidária? Pois, estava exatamente no setor, era o setor intelectual, subsetor da comunicação social, é onde eu militei. Ainda hoje estou lá, mas embora já tenha uma atividade um bocado reduzida. Então, com a pandemia reduziu-se muito, mas antes da pandemia já era muito mais reduzida. O meu trabalho político, essencialmente, tem sido fazer o boletim da URAP, a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses. Eles tinham um boletim muito, muito deficiente e eu achei que se desse uma mãozinha que talvez aquilo melhorasse um bocadinho. E depois concordaram que eu desse esse apoio e já há muitos anos que sou eu que faço o boletim. Depois, entretanto, reformei-me, não é? E é qualquer coisa um bocado mais parecida com a minha profissão, não é? Portanto, faço com gosto, faço com muito prazer. Mas não estou a cobrir notícias com reportagens e não sei o quê. Às vezes faço reportagens, ou entrevistas, sobretudo, mas as pessoas mandam-me os elementos e eu depois componho a notícia, não é? Depois há umas idas a uns comícios, há umas manifestações, não sei o quê, mas isso é normal, não é? Ao 25 de Abril,
mas não tenho uma atividade assim política já com uma intensidade grande. Aqueles anos voltando à Argélia, deve ter convivido ali. A Argélia, durante um certo momento, era a capital das revoluções, não é? Era. Deveria haver ali gente de todo o mundo. Sim. Desde os movimentos de libertação das colónias portuguesas até... Pronto, era um bocado uma palavra sobre esse ambiente, esse clima de revolução, daqueles anos 60, das várias lutas pelo mundo todo, as várias lutas emancipatórias que havia. Nós dávamos muito bem, não só com o governo argelino, que nos convidavam os membros da Frente Patriótica, por exemplo, em recepções, quando nas suas instalações, e mesmo as embaixadas com sede em Argel convidavam como se fosse a frente, como se fosse o governo português, não é? Como se fosse, eram os legítimos representantes do governo português. Mesmo depois da queda do Ben Bella, o Boumediene era uma figura muito diferente, mas manteve uma boa relação com... E não alterou nada das condições que o Ben Bella nos deu. Agora era uma figura muito mais fechada. Por exemplo, só para dar um exemplo, numa recepção nós cumprimentávamos e ele falava em árabe e com um tradutor, quando ele falava francês lindamente, não é? E não olhava nos olhos, era uma figura completamente diferente. O Ben Bella era um amigo de Portugal, convidava-nos para as coisas, mesmo mais pessoais, e era... O outro não, havia um distanciamento muito grande e era uma personalidade muito diferente, não é? Estava lá quando foi o golpe. Estive quando foi o golpe, exatamente. Estávamos lá. Depois, isto é do ponto de vista, assim, com as autoridades argelinas e as embaixadas dos países socialistas, sobretudo, não é? Olha, uma coisa engraçada é que da RDA, o embaixador e a mulher do embaixador tinha fugido, os pais tinham fugido durante a guerra e tinham estado exilados em Portugal. É uma coisa engraçada. E convidava-nos para ir lá e a senhora diz que o primeiro berço que teve foi uma gaveta que os pais forraram com lençóis e cobertores e foi onde ela se deitou, aqui em Lisboa. Ela não se lembrava já nada de Portugal, mas continuava a dizer roupão. É uma história engraçada também. Em relação aos portugueses, na altura do Delgado, de facto, houve um grupo que seguiu o Delgado e que se deixou de dar connosco completamente, mas houve um corte de relações completa, não tínhamos qualquer ligação, mas o grupo foi muito pequeno, a maior parte ficou com a frente e aí tínhamos boas relações. Depois havia reuniões do partido periódicas, que então era à margem da frente, não é? O partido estava também organizado, que havia muitas pessoas lá que eram membros do Partido Comunista. Tínhamos uma relação muito boa com os movimentos de libertação, muito boa. Eram nossos amigos de casa, não é? De casa. E houve também um episódio também, talvez com algum interesse, o Agostinho Neto foi a Argel para ter reuniões e estar com os membros do MPLA, que tinham lá também uma sede, não é? E como ele tinha estado preso na mesma cela com o Pedro Ramos de Almeida em Peniche, também esteve em nossa casa, também nesse tempo, naqueles dias que ele teve em Argel, também frequentou muito a nossa casa e isso também tem algum interesse, não é? São pessoas que nos enriquecem e que vamos conhecendo ao longo da vida, mas a relação com os movimentos de libertação era muito boa e eles percebiam lindamente que a luta não era connosco, a luta era com o governo, não é? Com o governo salazarista. Fizemos até coisas juntos, iniciativas juntas também, algumas. E eles passavam-nos muitos elementos que nós depois usávamos na rádio, para artigos de rádio. Passavam-nos muitos elementos
do que estava a acontecer nas colónias. Primeiramente a questão militar. Pois, exatamente, a questão militar, aldeias que eles conseguiam conquistar e avanços depois também da parte do governo português, não é? A dada altura, houve alguma vez, ou desconfiaram que haveria informadores, pessoas ligadas à PIDE, que pudessem estar infiltradas na comunidade portuguesa e... Eu penso que era uma coisa que estava, que era possível e que estava presente, que poderia existir, mas encontrarmos uma pessoa determinada que estivesse ligada, não. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Isso não. Agora é uma coisa que nós pensávamos que era possível estarem a haver infiltrações, não é? Era até mais que possível, era quase certo que haveria, não é? E haveria, e houve. Eu depois não tive conhecimento que houve uma pessoa determinada ou não sei o quê, mas era uma coisa que nós sabíamos que esse risco estávamos sempre a correr, não é? Porque era uma organização muito aberta, a sede era de porta aberta, não é? E depois os núcleos que nós fomos criando pela Europa fora e não sei o quê, portanto multiplicou-se o perigo. Muito bom, obrigado. Eu é que agradeço, não sei se ajuda alguma coisa. Até não ajuda muito. Pelo menos que a memória não se apague, não é? Porque a pessoa não vive apenas por viver, se conseguir que a sua vida sirva para qualquer coisa, mesmo que seja um grãozinho, não é? É uma vida mais conseguida, mais realizada, não é? Porque Sem dúvida. eu sempre pensei isso.